eu quero trazer uma mensagem de Deus aí para o seu coração, tá bom? E creia, acredite, quantas vezes você precisou de uma direção, e às vezes a gente não sabe o que fazer, não sabe qual atitude que devemos tomar, não sabemos o que fazer ou para onde ir, mas Deus, Ele está no controle de tudo, Ele está no controle da minha e da sua vida, e Ele tem sempre a direção para nos favorecer. Ele tem sempre a direção para cada um de nós. Ele tem a saída e a solução para todos aqueles que nele confiam, tá bom? E, por favor, eu queria que você prestasse atenção, abrisse a sua Bíblia, se você tiver em mãos, tá? Abra a sua Bíblia no Efésios, capítulo de número 6, no nome de Jesus. Efésios, capítulo de número 6, no nome de Jesus. E nós vamos ler aqui a partir do versículo 1. Ele diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, vivas muitos tempos sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Por que eu resolvi ler esse texto aqui de Efésios e me ative a essa mensagem hoje? O que está acontecendo hoje? Hoje está havendo uma inversão de valores, né? Está havendo afastamento, distanciamento dos pais e os filhos, tendo brigas, contendas, tendo tanta desavença. Não estamos percebendo honra para com os pais, não estamos vendo respeito, sabe, para com o patriarcado, contra, sabe, a nossa descendência. Ele diz o seguinte: devemos ter esse convívio, né? Mas não exceder, também não provocando a ira deles. Então, você observa o seguinte: o mundo hoje, ele tem trabalhado contra a família. A família não tem sido prioridade. A família, ela tem sido colocada como uma instituição falida. Você não vê mais como outrora, como antigamente. Eu lembro que se pedia a bênção para a mãe, se pedia a bênção para o pai, a bênção minha mãe. Você é dessa época? Você ainda age dentro de casa desse jeito? Como é o relacionamento entre você, seus filhos, seus netos? Você percebeu que houve uma mudança? Isso é princípio bíblico para uma família abençoada. Eu fico vendo tanta gente dizendo: pastor, ore pelo meu filho, ore pela minha filha, ore pela minha casa. A oração é muito bom, mas nós precisamos ter exemplo, nós precisamos agir. Queridos, às vezes as pessoas confundem, né? Liberdade com libertinagem. Eu posso ter liberdade com os filhos, né? Porque antigamente também tinha um princípio negativo de medo, né? Os filhos tinham medo de se aproximar dos pais. Não, isso não é aceitável. Nós temos que ter abertura, né? Para que eles possam se sentir à vontade de falar conosco, de contar as coisas, né? E podermos nos alegrar. É muito sadio ver um relacionamento de família onde há confiança, onde há amor, onde há cumplicidade. E ele diz aqui, o apóstolo Paulo, para a igreja de Éfeso, né? Ele diz o seguinte: que com relação ao trabalho também, nós devemos obedecer aos nossos senhores segundo a carne, com temor e tremor e sinceridade no coração, como a Cristo. Às vezes, sabe, quantas pessoas estão desempregadas? A gente vê tanta gente reclamando, né?
Ah, não tem trabalho, não tem emprego. Quando consegue o emprego, muitas das vezes não valoriza como se deveria. Hoje as pessoas, elas estão banalizando tudo. Ela está desempregada, qualquer coisa serve. Ah, se eu tivesse um salário, se eu estivesse trabalhando, ela não está ganhando nada, desempregada. Quando arruma, ah, esse emprego não presta, ah, meu patrão é ruim, ah, a empresa não presta. Mas peraí, vamos colocar a cabeça no lugar. Quando você estava desempregado, estava pior. E hoje você tem uma oportunidade. Ah, pastor, porque o senhor não sabe a pressão que eu tenho aqui dentro. Verdade, eu não sei. Mas às vezes uma coisa, querido, nós temos que aprender a ser fortes. Tudo passa. Sirva como se você estivesse servindo a Cristo. Honre. Ele diz no 6, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazer de coração a vontade de Deus. Quer dizer, em relação a trabalho, em relação à família, em relação a tratar no ambiente profissional, no ambiente também do nosso lar, nós temos que fazer as coisas, meu irmão, com vontade, com amor, com zelo, como se estivesse fazendo para agradar a Deus, e a recompensa, ela vem de Deus. Versículo 7, servir de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Quando nós temos esse princípio, as coisas começam, surgem as oportunidades. Eu conheço um rapaz que ele havia terminado a faculdade de administração e ele estava desempregado já há um ano, né? Diplomado, mas sem trabalho. E ele, pastor, ore para que Deus abra uma porta para mim. Ele falou, eu disse para ele, vou orar. A família dele é uma família muito bem situada financeiramente, e a mãe, os pais, né, a família inteira frequentava a igreja lá onde nós estávamos na época, em Recife. E eu orando, Senhor, abre uma porta. Ele deixou um currículo, foi chamado para a empresa, e quando ele chegou na empresa, ele fez a seleção, fez o teste e passou. E quando ele foi, no caso, né, para começar a trabalhar, ele percebeu uma coisa, que ele achou que era para uma área administrativa. Ele foi chamado para ser serviços gerais, para limpar, para servir cafezinho, né, para estar arrumando lá o lugar. E ele ficou chateado, frustrado. Aí ele disse assim, puxa vida, mas eu tinha colocado, falou para o pessoal do RH, eu tinha colocado para administrativa. Aí eu falei, eu acho que aconteceu um engano e tal. Olha, mas se você mudar de ideia, você nos responde. E ele veio falar comigo contando, pastor, eu pedi para Deus abrir uma porta na minha área e acontece isso, estou tão chateado. Aí eu falei assim para ele, olha, às vezes Deus abre uma porta que a gente não entende. Talvez Deus está preparando você para algo maior aí. Ele, pastor, que é isso, pastor? Mas eu fiz faculdade, vou trabalhar como serviços gerais. Aí ele falou, vai lá, querido, vai que surge uma oportunidade, e aconselhei ele nesse sentido. Rapaz, para que eu fiz isso? A família ficou chateada comigo, ficou muito brava, a mãe e o pai. Não queria meu filho, pastor, me perdoe, respeito muito o senhor, mas não queria meu filho para trabalhar nisso. Não estou desmerecendo quem trabalha nessa função, mas meu filho estudou muito. E eu fiquei dizendo, olha, a decisão é dele, me desculpa, eu não quis ofender, mas eu falei o que Deus propôs no coração, e se achar viável, amém, se não, amém também. E ele pensou, e ele sentiu no coração de ir trabalhar nessa empresa, contra a vontade dos pais. E olha, eu arrumei uma grande inimizade com a família, né? Eram membros da igreja, ficaram muito chateados, mas ele foi, ele ganhou um uniforme, uma bota daquela de borracha, uma calça cinza, uma camisa tipo um jaleco cinza, e limpando lá, né? Fazendo faxina, um esfregão, trabalhando. E ele serviu com o maior prazer, e dentro de 2 meses ou 3, não sei ao certo, estou especulando, ele foi transferido para o almoxarifado, responsável por todos os armazenamentos daquela empresa. Daqui a pouco
com 3 meses, ele ficou responsável por uma parte de expedição naquela empresa, e daqui a pouco ele foi trabalhar como auxiliar administrativo. E dentro de 1 ano ele percorreu várias funções, e até que no ano seguinte, no início do ano seguinte, ele foi promovido. Essa empresa era um hotel, um grande resort lá de Recife, e ele foi transferido para se tornar auxiliar administrativo. Já está na área depois de 1 ano que ele queria. E com 6 meses, o chefe dele se aposentou e o indicou para trabalhar como gerente administrativo daquele hotel. Olha que coisa. 1 ano e 6 meses de batalha, pagando preço, lutando. Não foi a faculdade apenas, mas ele juntou o útil ao agradável. É como diz a palavra, nós temos que aprender a fazer tudo sem murmurar, servindo de boa vontade. Aí diz versículo 8: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E esse rapaz, ele me agradeceu muito pelo conselho que havia dado, e se transformou um grande profissional na sua área. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Que maravilha, gente, que Deus abençoe. Essa é a palavra de Deus para o seu coração.